Bom, meus queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Já vou ler aqui, o capítulo 13, no versículo 1, que diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Bom, haverá no período da tribulação uma liderança política e uma liderança religiosa, juntando dentre aquilo que foi perverso no passado. Então isso vai ser muito desastroso para o mundo, mas haverá uma unidade de um líder político que governará a estrutura do mundo, e haverá uma liderança de um líder religioso. Então aqui nós estamos falando da figura do anticristo e nós estamos falando da figura do falso profeta. Bom, dizendo sobre isso, dá para dizer o seguinte: o mundo, na verdade, ele dá muitos e fortes sinais hoje que ele está se organizando para ter algumas coisas que sejam únicas. Então existe agora, muito falado agora, a Organização Mundial da Saúde. Então, existe a ONU, existe então alguns tribunais internacionais, ou seja, tem tribunais internos, aqui o tão falado e conhecido STF no Brasil, né? Então, existem tribunais que são internacionais, uma maneira de poder ir estruturando as coisas de uma forma que possa ter uma única moeda, que possa ter um banco mundial, que possa ter então a quebra de algumas coisas que são nacionais, para que possa se estabelecer um governo que promoveria algumas coisas. Por exemplo, então é bom um governo mundial porque ele teria uma só moeda, então ele acabaria com algumas disputas, ele poderia então combater a pobreza, a fome, a miséria, assim dizendo, ele poderia combater, quem sabe, então, algumas discrepâncias que há no mundo, no sentido do uso dos recursos naturais, para proteger o meio ambiente, para proteger então os animais e assim por diante. Ou seja, existe um anseio até mesmo para poder ter paz, que o mundo precisará de alguém que possa o governar de uma forma que todas as situações de crises econômicas, que são desajustes que vão ficar mais fortes, e hoje, acho que nesse tempo, estamos entendendo isso de uma forma mais larga, porque o que é o abalo mundial? Há um perigo, se agora ou depois, que os países então comecem a quebrar ou comecem a não ter mais como estruturar e precisam, quem sabe, de um suporte estrutural financeiro, um solucionador, um encaminhador para a resolução de conflitos antigos que existem e permanecem. Então vem a figura da importância de um líder mundial político. E aqui quando diz assim, vi emergir do mar uma besta. Bom, esse que vem do mar como besta é o anticristo. Bom, meus queridos, também existe uma ânsia no mundo para que seja resolvido essa ânsia por essa paz, por esse governo mundial. Existe um grande, gigantesco obstáculo, que são as religiões que existem no mundo. Então, falando isso, com toda certeza, existe a necessidade da unificação das religiões na figura de um líder. E esse líder é o falso profeta. Bom, falando sobre essas duas coisas, aqui existem algumas menções que diz assim, e nós já vimos alguma coisa sobre isso. E a besta que saiu do mar tinha 10 chifres, e os chifres falam do poder, como já falamos antes, 7 cabeças que falam de governos, e fala aqui de 10 diademas ou 10 coroas, que fala da largura ou da estrutura, do tamanho da esfera da autoridade, aonde se governa. Eu estou coroado para reinar em uma determinada região.
nessa divisão, nessa parte. Falando assim, então, nós podemos dizer que a besta que sai do mar, né, que é a tipificação da maldade, ela é o anticristo. Ele sai então aqui descrito que tem 10 chifres. Isso aqui fala de 10 reis, ou seja, antes ou durante o processo aonde ele vai sair do mar, ele vai vir para assumir o seu governo. Haverá um governo ou uma divisão mundial em 10 regiões. Em cada uma dessas regiões vai existir um rei que terá então o seu diadema, a sua coroa, uma esfera de domínio que ele estará dominando, representando então a necessidade que haja alguém que governe sobre as 10. Há uma divergência a respeito então da questão desses 10 chifres, que na verdade se o anticristo seria o 11º chifre, ou ele seria aquele que está surgindo, dominando o 1, dominando o 2º, dominando o 3º, porque já vimos que dos 10 tem 3 que são eliminados e passam a existir somente 7. Então ele tem um governo que vem como 11º, assumindo os 3 primeiros e depois os últimos 7, ou ele surge dentre um deles, ele vai crescendo e vai tomando conta então do 2º e do 3º, e depois os outros 7 reinos, ou 7 governos, 7 reis que dominam então e governam as 10 regiões, acabam todas elas debaixo do governo do anticristo. Uma coisa é certa, ele tem, o animal, a besta, ele tem 10 chifres. Então, todo o governo do mundo será submetido ao seu governo. Nós estamos falando aqui do processo, como vai acontecer. Essas 10 cabeças, como já vimos antes, elas falam dos 10 governos que foram estabelecidos na história da humanidade, todos eles influenciados pelo anticristo, tendo sempre características autoritárias, dominantes, cada um com o seu brilho e com a sua maldade. O primeiro governo mundial estabelecido foi no Império Assírio, depois veio no Império Egípcio, depois veio no Babilônico, depois ele veio no Império Medo-Persa, depois no Império Grego, no Império Romano, e o último, que é o 7º, será, como já vimos antes, o império de um governo mundial, aonde teremos então a visão desses 10 chifres, que são 10 reis, que governarão 10 regiões, aonde o anticristo virá dominando 1, 2, 3, e depois as outras 7 submeterão a ele. Então essa é a visão. Há quem diga, falando então tudo isso em relação ao governo político, a influência, o domínio político na figura do anticristo, que é a besta que vem do mar. Mas há quem diga que também essas 7 cabeças, falando também da parte da influência religiosa que vem pelo falso profeta, que seria uma menção que ele estaria estabelecido dentre os 7 montes que existe na Itália, como que dali surgiria o governo ou a expressão da influência da liderança das religiões do mundo, que é muito, muito correto isso. Nós já vimos, e você encontra na internet, alguns movimentos que o papado, né, ele vem movimentando, né, o Vaticano vem movimentando para juntar, e já foram feitas algumas reuniões ao longo de alguns anos, e essa estrutura ela está se movendo no sentido de poder ali ser estabelecido a sede do governo religioso do falso profeta, que há de governar a linhagem religiosa, fazendo com que as religiões possam ser respeitadas, cada um na sua característica, não tendo então algo que possa
poder uma atacar a outra. Esse governo certamente será um governo ecumênico e possivelmente venderá que seja Alá, seja o Pai, seja Buda, seja quem for, são, quem sabe então, adorações a figuras diferentes, aonde todas elas seriam o mesmo Senhor com nomes diferentes. Que nós sabemos que isso não é verdade, né? Mas observe então que posso falar aqui, né? Você vai encontrar algumas descrições disso na internet. Bom, a região 1 seria os Estados Unidos e o Canadá. A região 2 seria a Europa Ocidental, as Ilhas Britânicas, a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Turquia. A região 3 seria o Japão e as ilhas do Pacífico. A região 4 seria Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, né, no sul lá da África. A região quinta região seria a Europa Oriental, a Rússia, a Sibéria, a Mongólia e a Coreia, tanto a Coreia do Sul como a Coreia do Norte. A sexta região, que vai entrar o Brasil, né, seria o México, a América Central e a América do Sul. A região número 7 seria o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, Marrocos, a Península Arábica, a Jordânia, a Síria, o Irã, o Iraque, o Afeganistão e o Paquistão. Na verdade, então, pegando todo o Oriente Médio e o norte da África. A região 8, a oitava região, é a África, excluindo, no caso aqui, os países africanos que ficaram na região número 7 e também a África do Sul, que está lá na região número 4. E acrescenta-se a ilha de Madagascar. A região número 9 seria a Índia e o sudeste da Ásia, e a região número 10 seria a China. Bom, falando então disso, nós podemos dizer que a palavra besta significa fera, ou algo perigoso. Essa besta que sai do mar é o anticristo. Nós podemos, com toda certeza, ele é uma pessoa, mas nós podemos falar que ele vai ser a personificação do mal. Alguns creem que ele vai ter duas nacionalidades, e creem dessa maneira, que ele vai ter uma nacionalidade judia, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma nacionalidade romana. Então outros vão crer que ele tem uma nacionalidade judia e tem uma nacionalidade que está dentro do antigo Império Romano. Bom, os rabinos, né, creem que ele vem da tribo de Dan. Lá em Gênesis 30 fala que há uma comparação com Dan como sendo uma serpente junto ao caminho. Então, algumas coisas que se dizem, e nós já vimos alguma coisa nas lições passadas, há muito que se diz do anticristo, se fala muita coisa sobre a sua pessoa, de quem ele seria, como ele seria, fazendo descrições de possíveis pessoas, e já falamos isso no passado, né? Falando tanto de Hitler, como de Obama, como de outros presidentes dos Estados Unidos, agora do Emmanuel Macron, como quantos papas já foram qualificados em cima dessa situação, embora, olhando aqui, nós podemos ver que então que vão existir duas figuras expressivas de grande influência. Um será um líder político e o outro será um líder religioso. Então, algumas coisas, até nas descrições, podemos ver com a fala das pessoas, há erros. Falando nisso, com certeza podemos reafirmar esse governo mundial que será estabelecido, ele vai juntar então a política com a igreja, vai juntar a política, o Estado com a religião. Falando isso então, eu vou ler aqui o versículo 2 do Apocalipse 13, que diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Bom, nós já vimos que o dragão é Satanás, né? O grande dragão. Nós vimos isso ontem, na última lição,
eu penso que esse aqui é a 25ª, né, que nós estamos falando, então nós vimos isso na 24ª lição. Bom, aqui, nesse versículo, fala assim, a besta que vi era semelhante. Bom, o fato dela ser semelhante, nesse contexto do versículo 2, não está mais falando da besta na referência da pessoa. A semelhança com o leopardo, com o urso e com o leão, já é uma descrição de algumas características que compreenderá o seu governo. No livro de Daniel, no capítulo 7, nós vemos Daniel olhando para o futuro, e ele vê então um leão, ele vê um urso, ele vê um leopardo, e ele vê uma fera terrível. Bom, o João, em Apocalipse, ele está olhando então para o passado. Ele vê, olhando para o passado, ele vê então uma besta, ele vê um leopardo, ele vê um urso e ele vê um leão. Quando Daniel olha, ele olha para o futuro, ele vê então o leão, o urso, o leopardo e uma fera terrível. Quando o João olha, ele vê uma besta, ele vê um leopardo, ele vê um urso e ele vê um leão. Essas qualificações, elas são qualificações que já existiram. Olhando Daniel para frente, isso aqui fala de impérios, com as suas características. Então, a besta, no que diz respeito à sua maneira de governar, ele vai ser semelhante ao impérios, com seus brilhos, com o seu poder maciço, com a sua força brutal, né? Ele vai ser semelhante a impérios que já estiveram na terra. Então, repetindo, Daniel olha, vê o leão, o urso, o leopardo e vê a terrível fera. Daniel. João olha e vê a terrível fera, que é a besta, mas ele vê o leopardo, ele vê o urso, ele vê o leão. Então são características que existirão no tipo de governo que será imposto pela besta, que é o anticristo que veio do mar. Bom, Jesus foi a encarnação de Deus no mundo. O anticristo, essa besta, ele vai ser a encarnação de Satanás. Bom, Satanás vai dar para ele poder, autoridade, e tudo isso, então, trará junto as características de Satanás. Assim como Jesus dizia, quem vê a mim vê o Pai, e eu estou no Pai e o Pai está em mim. Da mesma forma, quem olhar para o anticristo vai ver a figura de Satanás na vida dele. Isso significa que, com certeza, ele será diferente de Cristo, que não foi atrativo ao mundo pela sua humildade, pela maneira simples que viveu, falando a verdade. Nós vamos encontrar na figura do anticristo algumas características que é o que o mundo espera na figura da carne ou das coisas que Satanás pode elevar, como ofereceu a Cristo na tentação: autoridade, poder, influência, domínio, eloquência, um conhecimento, uma intelectualidade. Então, coisas que o mundo valoriza, que desprezou na figura humilde do Senhor, que era manso e humilde, vai vir esse com uma grandeza solucionadora, com uma lábia, com um poder, e quero fazer algumas descrições aqui para isso. Ele será um gênio intelectual. Você pode ver isso, alguma menção disso em Daniel 8:23. Ele vai ser um gênio no que diz respeito a seduzir todos os intelectuais do mundo. Ele será um gênio na oratória. Existem algumas pessoas que têm dificuldade de falar em público. Existem muitos que falam em público. Mas ele será e terá uma língua, ele terá uma lábia, ele terá uma oratória sedutora. Você pode olhar sobre isso em Daniel 11:36. Ele também será um gênio político. Sim.
Meus queridos, em essência, há muitos anos atrás eu vi isso, né, falando de um ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, que não tinha letras para dar, mas ele deu algumas palestras, algumas aulas aqui na UBRA, aqui no Rio Grande do Sul. E quando ele falou, pessoas que estavam lá, ele disse o seguinte: o político pode e deve mentir. Bom, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então, ele será um gênio político nas artimanhas, nas estruturas para que possa juntar pessoas ou manipulá-las. Você pode achar sobre isso em Apocalipse 17, no versículo 11 e 12. Ele será um gênio comercial. Observe que o mundo, muitas vezes os países, eles estabelecem algumas linhas protecionistas, querendo proibir que mercadorias externas entrem e possam destruir a sua estrutura comercial interna. Por exemplo, a China, ela hoje produz, acho que da palavra EPIs, 90 e poucos % de tudo que é produzido no mundo, tanto é que nós temos que comprar uma máscara que vem da China. Será que o Brasil não pode produzir a sua própria máscara? Ou os Estados Unidos que comprou de lá, será que ele não pode produzir? Não, é que o preço tão barato da China fez como que não se valesse mais a pena produzir nos Estados Unidos ou no Brasil. Vale a pena comprar de lá, porque se eu for produzir aqui, chega mais barato. Então, chega mais barato da China, então não vale a pena. Então, na medida que ela oferta com um preço tão baixo, quebra a indústria nacional e está quebrando até hoje. Então o protecionismo são taxações que se colocam tentando proteger para que exista uma indústria. E penso que nessa crise que hoje vamos ter mudanças nos países. Observe então, ele vai ser um gênio comercial. Como estruturar essas balanças comerciais e essa estrutura para que os países possam verdadeiramente subsistir? Você pode encontrar sobre isso em Daniel 11:43. Ele será um gênio militar, tanto que vai organizar exércitos poderosos para poder, sob a pressão daquilo que se chama, não guerra fria, mas aquela opressão que se faz num poder de dissuasão, pelo poderio que se monta, os outros se submetem. A palavra de Deus também diz que quando vem um exército contra um rei, ele primeiro manda embaixadores para poder ver se de alguma forma ele consegue achar alguma associação de paz, porque se o outro é muito mais forte e ele for lutar, ele vai ser derrotado. É melhor ficar vivo do que ficar morto. Então ele será um gênio militar. Você consegue então ver isso aqui mesmo em Apocalipse 13:2, pela estruturação do que será o seu governo em cima dos impérios, especialmente falando aqui do Império Grego, do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, na força, na estrutura daquilo que ele vai levantar como um conquistador. Bom, ele será um gênio religioso, porque vai ser capaz de juntar ou de unificar ou de fazer com que as religiões do mundo se permitam ser influenciadas pelo falso profeta. Isso aqui é uma coisa impressionante, né? Porque não há unidade. Esse movimento ecumênico que é juntar, então, vai ser possível por causa da genialidade perniciosa, religiosa que haverá no anticristo. Bom, ele será um gentil. Alguns então dizem que ele terá uma nacionalidade dupla, tanto romana como judia, ou dentro do antigo Estado romano, que envolve toda a Europa e parte da Ásia e parte da África e também do Oriente Médio. Ele surgirá daí, né? Mas aqui há uma expressão que encontramos, especialmente em Apocalipse 13:1, como vimos, né? A besta surge do mar. Bom, se surge do mar, o mar, falando no contexto de Israel, está longe de Israel. Bom, falando disso, ele certamente surgirá dentro das mesmas propostas, dentro da unificação, da reunificação daquele império antigo romano que foi destruído e hoje não existe mais. Isso, como já falei, compreende a Europa toda, um pedaço da Ásia, atingindo todo o Oriente Médio, como também, especialmente, o norte da África. Bom, falando dessas coisas, meus queridos,
já estão com 24 minutos. Eu tenho o propósito de nunca fazer com que esses vídeos sejam muito grandes para não ficar cansativo, ainda que demore mais. Então nós vamos encerrar por aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Amanhã estaremos de volta, se o Senhor nos permitir. Um grande abraço e Deus te abençoe.